máquinas mais perfeitas que o Papai do Céu fez. Tem 4 câmeras, tem a capacidade de bombear através do ventrículo esquerdo. Quantos daqui são do primeiro ano? Só um pessoal que eu estou fazendo na cabeça? Tem bastante, hein? Vocês não entenderam nada não do Ricardo, né? Que coisa. E até com dó, ele falou tudo controlado renal, proximal, distal, inibidor de alça, já foi, né? Ninguém entendeu nada. Do quarto ano tem quantos? Deixa eu ver. Pouquíssimos, hein? E lá no fundo, quem são? Que ano são? Terceiro ano? Tá bom. Não, para senão, né, pra gente poder falar o que vocês vão absorver. Então tá, olha, aqui, lógico que mais pra frente todo mundo vai entender tudo, né, mas no final da faculdade. Bom, isso aqui é um coração dissecado. Eles, por uma técnica, eles pegam... o coração tem 2 coronárias. Coronária direita e a coronária esquerda. A coronária direita é uma coronária longa, que tem uma bifurcação em 2 grandes artérias, e a coronária esquerda são 2 ramos. A descendente anterior, que é essa que está sintetizada ali na frente, e desculpa, essa daqui, né? Descendente anterior, com as artérias septais, e as circunflexas. Bom, nos últimos anos, houve uma queda das doenças infecto-parasitárias e um aumento exagerado das doenças dos aparelhos circulatórios. Quando a gente vai ver a relação entre homens e mulheres, a doença cardiovascular mata mais do que câncer, do que acidentes, do que doença, mais do que tudo, tanto para homem como para mulher. Então, quando a gente vai ver o que é que mata, a gente tem que ver quantos fatores de risco o indivíduo apresenta. Então, nós sabemos que nós temos os fatores como hereditariedade, o sexo masculino e o avançar da idade, que são coisas imutáveis. Não dá para mudar o tempo, nem a capacidade de um indivíduo envelhecer, nem quem é o pai dele, do que a família morreu, do que morreu o pai, do que morreu os tios, do que morreram os tios. Geralmente é o que vai acontecer para nós também. Salvo se a gente interaja com esse paciente e trate as doenças que porventura estão na família. Aí são coisas que podem ser mudadas, o tabaco, a pressão alta pode ser controlada, o nível de colesterol, o indivíduo pode andar. E o diabetes, a obesidade e o estresse são fatores contribuintes para a doença. O que a gente sabe é que a doença cardiovascular, ela aumenta a incidência de complicações quanto mais fatores de risco a pessoa tem. É um indivíduo que tem poucos fatores de risco, nenhum fator de risco, ele tem um risco baixo de doença. Agora, quando você vai somando hipertensão, colesterol, tabagismo, obesidade, avançada da idade, o risco aumenta demais. Isso também vale para o colesterol. Quanto mais colesterol, mais doença. Quando a gente fala em doença do sistema metabólico, síndrome metabólica, obesidade, vocês sabem o que é sobrepeso e obesidade? Sobrepeso, existe uma relação chamada índice de massa corporal. A gente só pode ser pesado se a gente for alto. Se a gente não for alto, nós não podemos ser pesado. Então, quando você pega o peso e divide pela altura ao quadrado, como está aqui, nós vamos ter um número de referência. O normal é que a gente tenha entre 18 e 24,9. Quando a gente sai dos 24,9 e vai até 29,9, a gente tem sobrepeso. Sobrepeso aumenta um pouco o risco das doenças, inclusive da gente ficar diabético, mas é pouco. Quando o indivíduo entra na taxa de obesidade, quando a gente está acima de 30 quilos por metro quadrado, a gente tem o CID, que é o Código Internacional de Doenças, para a obesidade. Nós temos atualmente 5 classes. Assim, quando o indivíduo passa de um índice de massa acima de 40, é chamada de gordo supergordo ou gordo mórbido. Então, quando a gente relaciona a quantidade de doença que vem apresentando com o correr da obesidade, aumenta muito. E o tecido adiposo, ele é um órgão extremamente ativo, tanto do ponto de vista metabólico, como ele também secreta uma série de substâncias, de peptídeos e enzimas inflamatórias que vão fazer com que o indivíduo entre num estado de metabolismo alterado. Então, todo indivíduo obeso apresenta um grau de inflamação muito maior do que o indivíduo não obeso.
Um aumento de peso, isso aqui é para vocês que são jovens agora, vocês vão ver os seus amigos daqui a alguns anos. Quando a gente tem um aumento de peso acima de 15, 20% do peso da idade de vocês de hoje, 18, 20, 21, 22 anos, quando a gente tem um aumento de peso acima de 15, 20%, aumenta o que a gente chama de resistência periférica em relação à insulina. O pâncreas produz uma quantidade de insulina para poder fazer com que essa insulina dê conta de metabolizar para dentro da célula o alimento, as custas de glicose que nós comemos. Então, quando a gente aumenta a quantidade de peso, é como se você bloqueasse o receptor. Tem a insulina, mas ela não age. Então, o que o pâncreas faz? Começa a produzir cada vez mais insulina. Para que a gente, por competição, entre dentro do receptor e faça com que essa porta se abra para que a glicose entre dentro da célula. Então, isso leva o pâncreas à exaustão. Então, para que eu possa manter um estado de glicemia normal, a gente chama de euglicemia, se eu olhar lá para trás, olhar para o pâncreas está sendo extremamente sobrecarregado. Então, não é incomum você pedir um exame de glicose de jejum para a pessoa que é gordinha. Eu faço pelo menos uns 3 diagnósticos de diabetes, uns 10 diagnósticos de diabetes por semana. Então você faz um exame de glicose normal. Aí você pede para o indivíduo fazer um teste de tolerância à glicose. A pessoa vai tomar um copo, um açúcar muito doce, 75 gramas de destrosol, e 2 horas depois ele colhe o exame de glicose. Então, é bem provável que aquele gordinho não consiga metabolizar essa glicose porque ele não consegue produzir insulina para poder fazer frente. Então, ele tem uma glicemia de 100 de jejum e tem uma glicemia de 280 2 horas depois. Só que quando a gente vai colher o exame de jejum, a gente não vê esse 280. A gente vê o 100. Os 90 muitas vezes, os 85 muitas vezes, então está normal, mas ele já está diabético e não sabe. Então, quando ele for ao médico que a visão está ruim, ele já tem diagnóstico de diabetes há muitos anos e não sabe. Então, quando a gente fala em síndrome metabólica, nós estamos falando daquele indivíduo que tem vários fatores de risco para ser classificado como síndrome metabólica. Então, síndrome metabólica é aquele paciente que tem no exame de jejum a glicemia um pouco alta, a pressão um pouquinho elevada, o triglicerídeo um pouquinho elevado, o HDL, que é o colesterol bom baixo, e a barriga grande. 102 centímetros para homem e 88 centímetros para mulher. Se eu tiver 3 fatores desses, eu fecho o diagnóstico de síndrome metabólica. Síndrome metabólica, então, é o centro de um monte de doença que está do lado da pessoa. Quando eu falo em síndrome metabólica, o que eu estou vendo muitas vezes é a pressão um pouquinho alta, o diabetes um pouquinho alterado e um pouquinho de colesterol. Isso é o que a gente chama de horizonte clínico. Abaixo desse horizonte clínico existe resistência à ação da insulina, hiperinsulinemia, que é o pâncreas trabalhando demais para poder manter a glicose quase normal, o estresse oxidativo e uma inflamação causando disfunção endotelial. Então, se a gente pegar uma tomografia de controle, um indivíduo magro, um indivíduo obeso, veja a quantidade de gordura, que é essa parte mais cinza na barriga do indivíduo com muita gordura, e a quantidade de músculo e pouca gordura que tem o magro. A diferença entre um homem pelado gordo e uma mulher pelada gorda é total. Vocês já viram? Não vocês vão ver. A mulher, quando fica pelada, gorda, a barriga cai. O homem, duro. Por quê? Porque essa gordura ela é intravisceral. Ela está no meio das vísceras. Por isso que o indivíduo tem 2 fontes alimentares. Uma fonte que é a boca, que é o que ele come, e a hora que ele vai dormir, aquele monte de gordura está no processo catabólico, produzindo um monte de substâncias que continuam entrando dentro do sistema porta e fazendo mal para a pessoa. Então veja, tanto faz para a gente, se a gente tem um indivíduo magro, isso aqui não é uma barriga grande, mas vamos supor que o indivíduo tivesse só barriga, vocês vão conhecer muitos aqui no Oió. Para isso aqui. Tanto faz se o indivíduo é gordo como um todo, ou se ele tem a circunferência abdominal grande. Isso que você está vendo aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui é uma bomba. Isso aqui tem colesterol elevado, tem HDL, que é o colesterol bom baixo,
tem resistência periférica à insulina, tem hipertensão, tem varizes, não anda, tem dor articular, é um poli tudo. Talvez ele não saiba ainda, porque muitas vezes é jovem, mas conforme vai crescendo, essas coisas vão acontecendo. Quando a gente vai olhar a prevalência da síndrome metabólica nos adultos americanos, tanto faz se você é homem ou se é mulher, conforme a idade vai aumentando, aumenta a prevalência dos fatores. Vocês já foram nos Estados Unidos? Gente, o dia que vocês forem lá, vocês vão ficar estupefatos. Porque lá não tem o gordinho nosso de 120 quilos, 110. Lá tem gordinho de 190, 250, 260. Não tem um local grande que você vai, ou um parque, ou, sei lá, hotel de grande tamanho. Todos eles têm carrinho de 3, 4 rodas. O cara não consegue se locomover. Você vai em supermercado grande, quase todos os mercados grandes têm carrinho para a pessoa andar de tão obesa que a pessoa é. Então, conforme vem vindo a avançar da idade, aumenta a prevalência da síndrome metabólica. E quando a gente vai ver a prevalência dos componentes individuais, o que mais as pessoas têm é obesidade abdominal e HDL baixo. Então, a obesidade abdominal é mais comum nas mulheres, assim como a HDL baixo. E a hipertensão e a hipertrigliceridemia é mais comum nos homens. Vou falar um pouquinho com vocês sobre síndrome coronariana aguda e inflamação. Antigamente, o que as pessoas achavam? As pessoas achavam que o indivíduo fazia uma inflamação como se fosse uma inflamação no vaso sanguíneo, no endotélio, e que esse vaso ia se fechando ao longo do tempo. E chegava a um ponto que a obstrução era tão importante que o vaso fechava. Mas não é assim que a coisa acontece. Quando você vai avaliar as pessoas que morreram de infarto agudo, quase 90% dos indivíduos morreram com uma placa de obstrução na coronária menor do que 50%. Então, do que ele morreu? Se a placa tem 50% de entupimento e não 100%, como a gente imaginava, para fechar completamente o vaso, do que é que ele morreu? Ele morreu de uma ruptura abrupta da capa fibrótica. Vou mostrar para vocês no próximo diapositivo. Ocorre uma capa que protege essa gordura, e essa gordura, por algum mecanismo, por hipertensão, por estresse, por inflamação dentro do vaso, essa placa se rompe. Essa placa se rompendo, ocorre um extravasamento de sangue para a luz do vaso, e as plaquetas que estão rodando em volta do vaso tamponam esse vaso e o vaso se fecha. A presença das placas, por sua vez, não prediz que o indivíduo vai ter um evento coronariano, porque as placas, você pode ter placa quente e placa fria. Placa fria é a placa do idoso, aquela placa calcificada, com pouco risco de rompimento. E a placa quente é a placa do indivíduo jovem, o indivíduo que tem muita hipertensão, que tem muita gordura, que tem muita obesidade. Esse é o indivíduo que está com a placa com as gorduras todas, a placa está toda cheia de processo inflamatório dentro dela. E o processo inflamatório está intimamente ligado à fisiopatologia da ruptura da placa e suas diferentes manifestações clínicas. De forma que eu posso ter uma artéria normal aos 18 anos, mas eu posso ter um pouquinho de placas ateroscleróticas aos 20, posso ter um espessamento endotelial por volta dos 30, e posso ter essa placa, que tem um monte de gordura. Isso aqui tudo é uma gordura como se fosse uma picanha, é literalmente isso aqui. A placa vai ficando inflamada, cada vez mais inflamada, vou mostrar para vocês depois, até que isso aqui se rompe e joga esse processo para a luz do vaso, forma uma hemorragia, que é isso aqui, o rompimento da placa. As plaquetas se juntam nesse sangue e formam o vaso. Lógico que fecham o vaso. Isso que vocês estão vendo aqui é um trombo que fechou o vaso e o indivíduo morreu. Essa placa que se rompe, só para vocês terem uma ideia, se fosse 50%, estaria aqui, ó. Essa placa se rompeu com 30%. Então não é mais da forma como a gente imaginava uns anos atrás. Essa placa vai aumentando, aumentando e fecha. Ela não fecha, ela rompe. E agudamente o processo tem o paciente tem um processo ictal. O processo ictal é um processo agudo. Então, a mesma situação para mostrar as situações dos vasos ao longo dos anos. E aqui também uma reprodução de uma placa vulnerável e mostra o trombo aqui dentro.
né, a placa, a gordura aqui dentro, é que pronto para romper. E aqui é a luz do vaso, aqui é onde passa o sangue. A coisa funciona mais ou menos assim. O indivíduo começa a comer demais, começa a engordar demais. Então, para o indivíduo adoecer, tem que ter LDL. LDL é o colesterol ruim. É o colesterol que vem das gorduras saturadas. Antigamente, a gente achava que o indivíduo precisava ter muito colesterol para poder adoecer. Mas nós sabemos que as coisas se somam. Se tiver um pouco de colesterol, um pouco de cigarro, um pouco de gordura, um pouco de hipertensão, isso não se soma, isso se multiplica. Então, o que acontece é que o LDL entra para dentro da camada endotelial. Na hora que ele entra dentro da camada endotelial, ele é modificado. Esse LDL oxidado, ele começa a fazer uma injúria no intracelular, na parte endotelial. O monócito que está no sangue começa a perceber que está tendo inflamação aqui dentro. Ele é fagocitado por enzimas que recebem esse monócito. Esse monócito entra, ele se transforma em macrófago e começa a comer, literalmente comer através dos seus golpes. Ele abraça essa gordura e vai formar a célula espumosa que vai se depositar na parede do vaso. Cada vez mais, essa célula espumosa depositada, ela começa a produzir uma série de substâncias que servem para chamar mais monócito, para chamar mais LDL e para aumentar mais o tamanho da placa de gordura, de forma que isso é uma coisa crescente. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho agora com vocês. A gente vai dar uma passeada sobre algumas doenças. Vou falar com vocês um pouquinho sobre hipertensão. O que é hipertensão? Hipertensão é uma doença onde, por alterações metabólicas, por alterações familiares, hereditárias, a pressão começa a subir. Existem vários níveis de pressão. O diagnóstico de pressão se faz quando a pressão passa de 14/9. Então, se eu tiver 3 medidas diferentes, em horários e dias diferentes, eu faço o diagnóstico de hipertensão. Se eu vou tratar essa hipertensão com redução de sal, com medicamento, como o Ricardo comentou com vocês, se eu vou pedir para o indivíduo emagrecer, depende de cada pessoa e depende do nível. Nós temos 3 níveis de hipertensão. Começa com os 14/9 e o estágio 3 é acima de 18/11. Existe uma situação também que é a hipertensão só do idoso, chamada de hipertensão sistólica isolada, que é muito comum no idoso, onde a pressão sistólica, que é a máxima, está acima de 140 e a pressão diastólica está baixa, acima de 90. Antes do diagnóstico de hipertensão, nós temos 3 situações de pressão, abaixo de 12/8, entre 13/8,5 e as pressões limítrofes. Eu tenho o ótimo, o normal e o limítrofe, que nos coloca de prontidão para poder reavaliar o paciente em 6 meses. A hipertensão, ela responde por 17% das internações entre os indivíduos de 50 e 60 anos e por 29% de todos os indivíduos internados em qualquer hospital acima de 60 anos. Ela aumenta com o correr da idade, a sua prevalência é em torno de 25% a 30% e é mais comum nos indivíduos afrodescendentes. Qual que é a consequência da pressão alta? Imagina que você esteja tirando um braço de ferro diariamente com um colega de classe. O braço vai ficar desse tamanho. A hipertensão é igual. Ela causa uma hipertrofia, um aumento na espessura da parede do ventrículo. Olha a comparação desse com esse aqui. Isso aqui se comporta como um coração de atleta. Só que é um indivíduo que não é atleta. Essa hipertrofia ventricular, quando o indivíduo passa por alguma situação de estresse, de ansiedade, de tensão, gera pressões muito elevadas. Pressões muito elevadas que são responsáveis por grande parte dos pacientes que têm derrame. Uma grande parte dos indivíduos que fazem um AVC estão internados agora, estão internados por conta de uma hipertensão sem controle e por conta de uma hipertrofia ventricular. É um coração que foi se fortalecendo ao longo do tempo pela doença. Também pode causar sérios danos aos rins. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de uma obstrução importante da artéria renal. Olha a espessura que deveria ter. Ó, na verdade, são artérias do abdômen, dos rins. Olha a espessura. Então, isso aqui é uma placa aterosclerótica que diminui grandemente a luz do vaso, dificulta a quantidade de sangue que vai tanto para o intestino como vai para os rins.
também pode causar esse rompimento de vaso, dos vasos que eu mostrei para vocês no coração, acontece no cérebro também. Ocorre um extravasamento de sangue, fazendo esse acidente vascular cerebral hemorrágico. Isso aqui é hemorragia também. É o mesmo processo. Na verdade, o que vocês precisam entender é que a aterosclerose é uma doença que acomete o corpo inteiro. O indivíduo sofre um infarto e tem um AVC porque são artérias terminais, são artérias com pouca suplência de artérias para resgatar caso a obstrução aconteça. Mas isso aqui está no corpo inteiro. Então, muitos indivíduos com disfunção erétil não conseguem namorar porque tem essa mesma doença no pênis. Então, essa é uma situação do indivíduo muito adoentado. Ele não tem uma ereção boa porque não tem sangue, a artéria não consegue abrir para poder receber o sangue que deveria entrar no pênis para dar rigidez. Aqui é um exemplo de um cateterismo, onde a gente está vendo aqui a descendente anterior e aqui a artéria circunflexa. São esses tipos de lesões que a gente vê quando faz um catéter. Então, a gente vê as artérias como se faltando a perna, como se fosse uma mordida na lateral da artéria e faz esse afunilamento em rabo de rato. Daqui para frente, toda essa artéria que está aqui, ela recebe um volume de sangue infinitamente menor por causa dessa obstrução. E toda a musculatura que está em volta desse ventrículo corre o risco de morrer se essa artéria realmente não for resolvida. E o infarto é exatamente isso. Às vezes o indivíduo tem uma artéria pequena, a gente pensa, mas puxa vida, o coração está todo bom, por que uma artéria só eu tenho que tratar se o indivíduo às vezes não tem nem sintoma? Porque as artérias que estão na dependência, as células cardíacas que estão na dependência dessa obstrução, desse vaso, podem reagir à isquemia. Isquemia é falta de sangue na musculatura, em qualquer lugar. Podem responder à isquemia com arritmia. O indivíduo, às vezes, no momento, está namorando, ou está correndo, ou está estressado com alguma situação, ele faz uma arritmia e morre. Se não tiver alguém para tratar, e às vezes morre com uma lesão pequena, fácil de tratar e abordar como essa aqui. Então, nós precisamos procurar prestar atenção nos nossos hábitos, naquilo que a gente faz, né? As caminhadas, os exercícios são fundamentais na nossa vida, a bebida, são coisas que nos fazem muito mal. Falando um pouquinho de diabetes, que é outra doença importante, vocês sabem que a glicemia é um estado tão importante de normalidade. O Papai do Céu, quando nos fez um órgão chamado pâncreas, que é um órgão que tem a função de controlar a taxa de glicemia no sangue e, de quebra, produzir os hormônios da nossa alimentação. Então, o pâncreas produz tanto a insulina nas células beta de Langerhans, como produz o glucagon. Um joga a glicose, a insulina, quando está no sangue, faz com que a glicose entre dentro da célula. E o glucagon faz com que as células outras produzam glicose para jogar no sangue para aumentar a taxa de glicemia. Então, existe sempre um controle entre os dois hormônios, entre a insulina e o glucagon. O cérebro só come glicose. Então, tudo que a gente se alimenta, tanto das gorduras, quanto das proteínas, quanto das massas, a finalidade final é produzir glicemia. Porque o cérebro só come esse monossacarídeo chamado glicose. Então, é uma fonte obrigatória para o cérebro, é importante, então, manter uma ingestão adequada. Então, se existe excesso de ingestão de alimentos que vão formar glicose, como os carboidratos, por exemplo, isso aqui é estocado na forma de glicogênio. Então, a gente tem no fígado um estoque de alimentos chamado glicogênio. Então, a gente vai dormir, por exemplo, 8 horas. O cabelo cresce, o coração trabalha, nossa pele transpira, o pelo cresce, porque o nosso corpo está trabalhando. E quem está dando energia para esse corpo trabalhar? É justamente o glicogênio que está estocado no fígado. Se, porventura, a gente entra num tempo de jejum maior, essa glicemia vai vir da gordura. Então, existe o que a gente chama de neoglicogênese. É uma nova forma de fazer glicose através da gordura, inicialmente, ou através do músculo. Então, quando a gente fica mais tempo sem comer do que devemos, a gente perde gordura. Se a gente fica muito tempo sem comer, ou come inadequadamente por muito tempo, a gente perde massa muscular.
E o jejum, então, a gente vai mobilizar esses depósitos, a gente fica muito tempo sem comer, como a gente já conversou. Bom, a diabetes, então, é uma doença que causa hiperglicemia, aumento da glicose do sangue, causa alteração nos níveis de lipídios e proteínas e alteração na secreção e ação da insulina. O indivíduo diabético muitas vezes tem insulina, mas tem de uma forma inadequada e diminuída. Por isso que os remédios são necessários para que você facilite com que o pâncreas produza insulina e para que o fígado diminua a produção de glicose para não aumentar a taxa de glicose sanguínea. Em contrapartida, existe também uma disfunção de vários órgãos, como rins, olhos, nervos, vasos sanguíneos e tudo mais. A prevalência do diabetes é muito alta, 7% da população mundial, 8% da população jovem, e o indivíduo de ascendência japonesa tem quase o dobro do diabetes. Uma coisa importante, metade dos indivíduos diabéticos nem sabe que são. Quando eu digo a vocês que eu faço um diagnóstico de 8 a 10 diagnósticos por semana de diabetes, eu tenho um diagnóstico só, onde eu faço uma glicemia de jejum e a glicemia está alta. O diagnóstico é quando a glicose está acima de 126. 9 de cada 10 indivíduos que a gente faz diagnóstico é porque ele tomou a sobrecarga oral de glicose e ele não consegue responder produzindo insulina. É muito comum que a pessoa fale, doutor, mas aquilo é doce demais, não faz mal. Não, se você tem um pâncreas normal, não vai fazer mal. Na verdade, você vai produzir mais insulina para que o seu corpo dê conta do excesso de glicose que você recebeu. Mas você não vai passar mal, né? A questão é que quando o indivíduo tem uma falência em andamento, se você dá uma sobrecarga, ele não consegue aumentar a produção de insulina. Então, muitos indivíduos que são portadores de diabetes nem sabem que tem. Diabetes, gente, é a primeira causa de insuficiência renal. Mais de 50% dos pacientes que estão fazendo diálise agora em qualquer centro têm diabetes. Causa frequente de amputações, porque ocorre uma perda da circulação distal por conta da doença, e o indivíduo vai amputando dedos, pés e cegueira. Gente, 70 a 75% de todas as mortes dos pacientes diabéticos são por causa das doenças cardiovasculares. Ou ele vai morrer de infarto ou de derrame. Como é que a gente diagnostica diabetes? São vários fatores. Uma glicemia casual, em qualquer hora do dia, acima de 200, em pacientes com sintomas. Glicemia de jejum, 12 horas sem comer, colhe o exame de sangue, acima de 126. Glicemia após 2 horas de sobrecarga, acima de 200. Ou, isso aqui é novo, está sendo colocado desde o ano passado, hemoglobina glicada acima de 6,5. Imagina que você dê para uma pessoa 90 pedidos de exame de sangue. Eles saem do consultório com 90 pedidos. Eles vão colher um pedido por dia. Uma vez por dia ele vai lá e faz o exame de sangue. Depois de 90 dias eu pego os 90 resultados, somo e divido por 90. Eu vou ter uma média. É essa média aqui, chama-se hemoglobina glicada. No indivíduo sadio, normal, isso aqui tem que ficar 5,2, 5,3, 5,4. Acima de 6,5, uma única medida já faz diagnóstico de diabetes, porque nesse 6,5 você já tem uma glicemia média de 200. Como é que a gente classifica, como é que a gente diagnostica? É a poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. É aquele cara que come. Hiperfagia e polifagia é a mesma situação. É aquela pessoa que come muito, ele come muito e emagrece, bebe muita água e faz muito xixi. Então, toda vez que você estiver vendo um indivíduo que diz que está perdendo peso, está bebendo muita água, está comendo demais, mas está emagrecendo, ele está num estágio hiperglicêmico e catabólico. Então ele vai perder peso por conta disso. Como ele não consegue usar a glicose que está vindo pela boca, pela alimentação, ele está quebrando gordura e ele está quebrando proteína para poder ver se dá conta de nutrir a célula. Só que não vai nutrir porque não tem insulina, não tem vida sem insulina. Ele vai ficando cada vez mais magro. Então, as complicações crônicas do diabetes, neuropatia,
vasculopatia, nefropatia, infecção da pele, dos dentes. Então, é sempre comprometido com hipertensão, dislipidemia, tabagismo. De cada 10 indivíduos que são diabéticos, desses 10 diabéticos, 8 são também hipertensos. Existe uma combinação da doença. No paciente hipertenso, de cada 100 indivíduos hipertensos, eu tenho 30 diabéticos. De cada 100 diabéticos, eu tenho 80 hipertensos. Então, quando o indivíduo tem a diabetes como primeira doença, a hipertensão, na grande maioria das vezes, vem junto. E é muito relacionado também com o estilo de vida, né? Lembre-se que para a gente ficar diabético, a gente tem que procurar a doença. Se a doença está na família, é mais fácil da gente ficar cometido ao longo do tempo. Mas o indivíduo que tem na família gente que é diabético tem que viver uma vida com cuidado. Cuidado com os refrigerantes, faz muito mal para a gente, tem muito açúcar no refrigerante. Então a gente tem que beber o refrigerante diet, não tem que ser água. A gente tem que tomar muito cuidado também com o excesso de peso, porque o excesso de peso vai causando a resistência insulínica, a gente vai engordando, a resistência vai piorando, até que o indivíduo se torna diabético. Então, existe doença nos olhos, a cegueira é muito comum porque dá problema na retina, os dentes ficam em péssimo estado de conservação com a glicemia muito elevada, infecções fúngicas na pele, nos pés. Então a gente tem que tomar muito cuidado pelo estilo de vida que a gente tem. O estresse, eu não vou falar aqui, só vou comentar com vocês. A gente sempre falou que tratar de hipertensão, tem um pouco de água aí, a gente pode tomar? A gente sempre falou que tratar de hipertensão e tratar de diabetes é uma coisa importante, é mesmo. Mas uma coisa que a gente esquece muito é que a ansiedade é uma doença prevalente no mundo atual. Uma doença muito prevalente no mundo atual, e saiu um trabalho publicado em 2005, muito interessante, chamado Estudo Interhealth. Eles acompanharam 30 mil pessoas em mais de 50 países, nos 5 continentes. Qual que era a ideia? O paciente chegou infartado. O que ele tem? Tem pressão alta, tem colesterol, tem diabetes, é gordo, não anda. Tudo a gente já sabe que isso dá. A gente sabe que isso dá infarto. Mas vamos tentar, através de uma logística, tentar identificar qual é o maior fator para fazer com que o indivíduo infarte. Então, sabe qual que é o final dessa história? O maior causador de infarto no mundo, não é no Brasil, é o colesterol. Colesterol alto é sinônimo de infarto. Ponto. Então, o colesterol a gente tem um limite para tolerar dependendo da idade da pessoa e de que doença a pessoa tem. A pessoa que tem muita doença, o colesterol é rapidamente tratado. Uma pessoa jovem que não tem doença nenhuma, a gente pode jogar o tratamento para frente. Segundo causador de infarto no mundo é o cigarro. Então, quando você tem um indivíduo jovem com colesterol elevado e presença de cigarro, quanto mais cigarro, mais doença. E aí veio o terceiro fator que todo mundo achava que era diabetes ou hipertensão, e não é, é a ansiedade e depressão. Então, os fatores emocionais são fatores importantes para nos fazer adoecer. Cuidado com o estilo de vida que a gente tem, né? Ficar muito estressado, vocês estão numa fase da vida em que o único estresse de vocês agora é prova. A brincadeira realmente começa depois quando a faculdade termina. Emprego, relacionamento, contas, tudo mais. Como é que a gente avalia o risco de uma pessoa adoecer? Vou mostrar isso para vocês, vamos ver se eu consigo ver mais de perto. Veja, nós temos vários scores para dizer o risco que uma pessoa tem de estar doente em 10 anos. Então, a gente leva em conta a idade da pessoa, o nível do colesterol, nível do HDL colesterol, pressão sistólica, diabetes e tabagismo. Então, fiz uma orientação aqui, o seguinte: imagina que seja uma pessoa jovem, eu tiro 1, o colesterol total dele está entre 180 e 190, dá 0 para ele de pontos, o HDL é baixo, eu dou 2 pontos, a pressão sistólica está entre 120 e 130, eu dou mais 0 para ele, que é diabetes, né? Ele não fuma, ele não tem diabetes e ele não fuma. Então aqui vai ter menos 1, 2 dá mais 1, 0. Então tem 1 ponto. Eu jogo esse 1 ponto aqui, ó.
Então, ele vai ter 1 ponto, previsão de doença arterial coronária em 10 anos, 3%. É o risco que ele tem de estar morto ou infartado em 10 anos. Um indivíduo jovem, o colesterol não é alto, o colesterol HDL é baixo, ele não tem pressão alta, não é diabético e não é fumante. Veja essa outra situação. O indivíduo tem na casa dos 55 anos, dou 4 pontos para eles. O colesterol dele é alto, entre 240 e 270. O HDL dele é baixo. Ele tem uma pressão sistólica elevada. Ele não tem diabetes. E ele é fumante. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ver, tá com pau. Esse estado que eu coloquei aqui, isso aqui acontece todos os dias, vocês vão ver isso. Então, só vem, ó. Eu tenho 4 pontos, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 3, 11, com mais 2, 13 pontos. Nós vamos na curva de novo. 13 pontos está aqui, ó. Olha o risco que ele tem de estar morto e infartado em 10 anos. Ou seja, de cada 100 indivíduos que chegam para a gente naquela situação, são pacientes completamente assintomáticos, eles não têm sintoma de doença. Só que ele tem as doenças já presentes, mas muitas vezes não tratadas. 45% desses pacientes vão estar mortos em 10 anos ou infartados. Quando a gente olha a prevalência dos fatores de risco, sedentarismo é o mais importante. Foi feita uma pesquisa na cidade de São Paulo que mostra que quase 70% dos paulistanos não fazem nenhuma atividade física. Nenhuma atividade física. Foi feito isso, essa pesquisa foi feita no Ibirapuera. E a gente sabe que para a gente poder reduzir o risco de morte cardiovascular, a gente precisa andar. A questão é quanto a gente tem que andar. Quanto que é importante para a gente baixar o nosso risco. A gente sabe, por exemplo, que o indivíduo hipertenso, que não seja uma hipertensão grave, hipertensão leve, se o indivíduo faz uma caminhada de 40 minutos, uma vez, 2, 3, 4 vezes por semana, o ideal seria que nós fizéssemos todos os dias. Nós almoçamos e jantamos todos os dias. Se nós fizéssemos uma caminhada de 40 minutos, a tendência é que essa pressão baixa, a resposta da pressão durante a atividade física é subir. Então a pressão sistólica sobe, a máxima sobe, e a pressão diastólica ou fica igual ou sobe no máximo 10, 15 milímetros. Mas depois que o exercício termina, a tendência é que ocorra uma queda da pressão sistólica e uma queda da pressão diastólica. E essa queda que aconteceu durante a atividade física se perpetua por até 24 horas, ou pelo menos 20 horas. Então eu posso tratar um paciente hipertenso simplesmente com a atividade física. Então, se ele começa a caminhar, se eu faço uma orientação para ele reduzir o sal, se eu faço uma orientação para ele reduzir o peso, se ele tenta diminuir a sua agenda, o número de eu fico imaginando assim, a gente não pode ter muitos atributos durante o dia, né? Não dá para você fazer 3, 4 coisas importantes numa manhã e 2 coisas à tarde. Você vai no médico das 2 às 3, depois das 3 às 4, você vai no fórum, depois dos 4 às... Não vai dar, você vai errar tudo no médico, o médico vai te atrasar. E vai mesmo, vocês vão ver que vocês estiverem atendendo. Eles marcam X número de consultas, mas tem os que passam mal e vão depois. Você vai atender. Então, se a gente diminuir esse volume de estresse do dia, a gente pode tratar um hipertenso sem um medicamento. Mas tem que ter a vontade de mudar. Então, o tabagismo. Então, só para terminar. 30 minutos. A gente precisa de pelo menos 150 minutos de exercício por semana. É isso que reduz doença cardiovascular e reduz a morte. 150 minutos do jeito que vocês quiserem. Ou 30 minutos todos os dias, ou 40 minutos dia sim, dia não, ou 30 minutos segunda a sexta, ou 20 minutos todos os dias. O que não dá é para ficar uma semana sem almoçar, depois você tem que almoçar tudo num dia só, né? Nós vamos fazer os 150 minutos no mesmo dia, né? Você tem que dividir esse tempo. A prevalência de tabagismo é alta, é quase 40%,
hipertensão é alta, obesidade, alcoolismo. 39, quase 40% da nossa população tem mais de um fator de risco. Então, o indivíduo que chega para a gente, ele não chega só porque ele tem 65 anos. Ele tem 65 anos, ele tem pressão alta, ele está obeso, ele não anda, ele fuma. Então, é muito comum na população brasileira a somatória de fatores de risco. Quanto mais fator de risco não ser vocês, mais o risco da pessoa adoecer. Somente 22% dos indivíduos adultos jovens não tem fator de risco algum até os 40 anos. Como é que a gente faz para poder melhorar a nossa vida? Mudar o estilo de vida. A gente tem que levar a vida com mais tranquilidade. Eu fico imaginando que a gente precisa de um hobby. A gente tem que ter um momento do dia ou da semana que a gente vai fazer alguma coisa que a gente realmente goste, né? Sem ter aquela obrigação de todo dia, né? Penso que ter uma alimentação saudável. Comer um sanduba é bom demais, né? A questão é quantas vezes na semana você vai querer comer um sanduíche, né? Não dá para ter uma feijoada na quarta-feira, uma festa de churrasco no sábado, depois na casa da mãe no domingo, e todo mundo abusando, porque isso é muita caloria. Se a gente não tiver uma atividade física para poder queimar isso, a nossa tendência é engordar. Fumar não tem acordo, gente. O cigarro tem 5.000 substâncias diferentes que nos fazem mal. Dessas 5.500 substâncias são para dar câncer. Então, o indivíduo que tem câncer depois de fumar alguns anos, não foi uma coisa aleatória, ele está chamando a doença. O interessante é que não tem relação do tempo de cigarro com a presença da doença. Porque nós temos no nosso organismo uma proteção pulmonar, a surfactante, para dificultar a ação do cigarro. Só que isso também é uma situação genética. Tem gente que nasce com muita proteção. Então, você tem muita proteção e fuma pouco, talvez você nunca vai ter nada. Se você fuma muito, mas tem muita proteção, talvez você não tenha. Mas aquele indivíduo que está fumando demais e não tem a proteção da surfactante, que mesmo assim, mesmo que tenha em volumes elevados, também não vai te proteger, vai adoecer. O cigarro, muitas vezes, não vai matar um indivíduo de câncer, vai matar de infarto. É a causa mais comum no jovem. Cigarro dá doença de ASE. Tem um abecedário inteiro de doença que o cigarro causa. Não tem pacto com o cigarro. Exercícios físicos, como a gente comentou, e tratar adequadamente a doença de base. Eu sempre falo no consultório que uma das coisas mais importantes da nossa vida é o nosso conhecimento. A gente tem que saber o que a gente tem para a gente poder se tratar. Não adianta fazer a política do avestruz, né? Eu sempre falo isso no consultório. Vai enfiar a cabeça e largar o bumbum para fora. Porque a doença vem e vai fazer o efeito dela, e a hora que você acordar com 50 anos, 60 anos, você vai estar muito doente. Às vezes tem que ser tratadas lá no começo. É tudo de bom, né? Tudo isso aqui é bom. A questão é o quanto a gente vai comer e da forma como a gente vai limitar isso aqui na nossa vida. Gente, acho que é isso. Uma hora. Se vocês